Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Aprenda Mais. E nessa temporada estamos falando sobre pecado. Se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo episódio, volta lá e assiste. E hoje vamos continuar com esse assunto. Eu sou o pastor Renato e esse é o Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Bom, nos outros episódios nós falamos sobre a origem, a natureza, conceituamos o que é pecado, vimos uma relação direta entre o pecado original e os pecados que nós chamamos de pecados atuais e vamos avançar nesse assunto. Eu queria logo no começo desse episódio tocar num assunto que intriga muitos cristãos. Existe pecado que não seja perdoado? Olha o que é que diz o livro de Mateus capítulo 12, verso 31. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Precisamos analisar esse texto de forma muito clara à luz do que a palavra nos ensina. Foi levado até Jesus um homem que era cego e mudo, e ele, orando, o curou. E logo foi acusado de fazer isso em nome do príncipe dos demônios, em nome de Beelzebul. E a resposta clara de Jesus foi que ele fazia isso pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do mal, deixando muito claro e notório a todos naquele momento de que a autoridade, o poder lançada sobre a vida dele vinha de Deus. E ele conclui esse pensamento dizendo: vocês podem até falar mal de mim, me afrontar, me acusar, mas não poderão falar isso do Espírito de Deus. Porque caso vocês não reconheçam o poder e a autoridade do Espírito de Deus sobre a vida de cada um de vocês, é impossível que os seus pecados sejam perdoados. Mais à frente, Jesus continua esse discurso no livro de João, capítulo 16, versos 7 a 11. Vamos ler? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo será condenado. Jesus deixa muito claro o plano de salvação, dizendo que ele veio cumprir uma missão, uma tarefa, mas que ele precisará voltar para o Pai, mas enviará o outro Consolador. E é ele, o Espírito de Deus, que irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence dos nossos pecados. Se nós não crermos no Espírito, não teremos os nossos pecados perdoados. Uma certa feita eu ouvi uma afirmação que não sei de quem é o autor, mas diz que se o homem pecar contra Deus, Jesus virá para conduzir novamente o homem de volta a Deus. Se alguém pecar contra Jesus, o Espírito Santo nos convencerá disso e nos trará de volta a Jesus. Mas se alguém pecar contra o Espírito, como se dará essa reconciliação, sendo ele o responsável por nos convencer desse pecado? O significado e a gravidade do pecado, eles são muito bem reconhecidos por aquele que é cristão do que por aquele que não é. O cristão sabe a gravidade do pecado na sua vida e deveria reconhecer e fugir da aparência do mal. O cristão é muito bem orientado pela palavra para fugir do pecado que ronda de perto a cada um de nós e convidado pelo Senhor a trilhar um caminho de santificação. Escolha esse caminho. Em muitos momentos nós vemos Jesus, após operar os seus milagres e as maravilhas, olhar para aquelas pessoas e lhes fazer um convite, dizendo: vá e não peques mais. Continue a sua vida longe do pecado. Siga e obedeça às leis do meu Pai. Para muitos cristãos, a descoberta de que podem pecar mesmo depois de ter entregado a sua vida a Jesus é tão intrigante quanto pelo fato de podem ter perdão nele e ter direito a uma nova vida e ser uma nova criatura.
É importante deixar claro que nós temos uma dupla natureza. Uma natureza caída, originada do pecado, suscetível ao pecado. Mas, sobretudo, está à nossa disposição também uma natureza divina, imputada mediante a uma ligação, a uma comunhão, a uma intimidade com Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso libertador. Ele é a ponte, o elo de reconciliação do homem para com Deus. De uma forma clara e direta, nós podemos apontar 3 causas do pecado na vida do homem. Primeiro, porque ele tem uma natureza pecaminosa, como nós estudamos detalhadamente nos outros episódios. O segundo aspecto é que vivemos sobre um sistema mundano, que existe uma forte influência do mal de Satanás e que nos imputa, nos leva a cometer atos que afrontam a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, podemos apontar como uma causa de pecado a falta de oração, de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus e a falta da leitura da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus princípios, daquilo que Ele determina na sua palavra para nós cumprirmos. Podemos apontar também 3 consequências claras do pecado na vida do cristão. O primeiro é a perda da comunhão com Deus. Quando nós pecamos, não obedecemos às leis do Senhor, nós nos afastamos dele, perdemos intimidade e comunhão com o nosso Pai. Em segundo lugar, podemos apontar a destruição da nossa fé. A nossa esperança vai embora e caminhamos para uma morte espiritual. O pecado, sim, nos traz consequências de morte. Esse é o salário do pecado. E em terceiro lugar, podemos apontar como uma consequência grave do pecado o mau exemplo que nós damos nos nossos grupos de convívio. Se nós somos cristãos, conhecedores de uma palavra, precisamos testemunhar e andar segundo essa palavra nos orienta, porque através das nossas atitudes nós falamos a quem nós servimos. E por fim, eu quero te orientar de uma forma clara na palavra qual o tratamento que você e eu precisamos dar diante do pecado. O primeiro deles é reconhecer que as nossas atitudes estão ferindo e indo contra a um princípio bíblico. Em segundo lugar, é evitá-lo a todo custo, fugir do pecado. Em terceiro lugar, podemos apontar como detestá-lo, tê-lo como uma verdadeira abominação, algo que não faz parte da nossa vida e nós não precisamos andar nesse caminho. Em quarto lugar, a Bíblia nos ensina para nós resistirmos ao pecado, vencermos as nossas tentações. Todos nós somos tentados 24 horas por dia, mas existe uma palavra que foi lançada sobre nós antes mesmo das nossas tentações, e é sobre esta palavra que nós devemos caminhar. Em quinto lugar, a Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados, mesmo em meio às tentações, mesmo no momento em que fraquejamos. O Espírito nos orienta, nos alerta de que falhamos e prontamente devemos nos arrepender e confessar de forma explícita o nosso pecado, sem vergonha, sem rodeios, de forma transparente, nós e o Senhor. E em sexto lugar, após confessar, abandonar Ele, mudar o rumo, o sentido da nossa vida. Aquele que peca não peca mais. Aquele que tinha prazer, deleite no pecado, descobre agora um verdadeiro prazer e deleite nas coisas do Senhor. Eu quero finalizar esse episódio com uma passagem muito impactante no meu ponto de vista. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Veja o amor de Jesus por nós. Primeiro, nos reconhecendo como filhos, filhos preciosos, filhos amados do Pai, em que deixou um testamento, um mandamento, ordenanças, direção para mim e para você, que é a sua palavra, e pede para que nós andemos sobre ela. Mas mesmo assim, se infringirmos alguma lei e pecamos, Ele afirma que se coloca como um advogado para mim e para você. Basta nós reconhecermos Ele como nosso advogado, como nosso intercessor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os pecados do mundo. Jesus morreu para nos dar perdão sobre os nossos pecados.
se você nesse episódio entende de que assim como eu é um pecador, precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, conhecer os seus mandamentos, viver sobre eles e, sobretudo, ter uma vida aqui na terra transformada. Por hoje ficamos por aqui. Amanhã nós voltamos para o último episódio da nossa série do Aprenda Mais sobre Pecado. Se você gostou, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas, assim como você, possam também ser abençoadas. Um beijo no seu coração e até amanhã.